do café cedinho com os domingueiros, aqueles que já estão acordados, tomando chimarrão, tomando café, ou debaixo das cobertas, ou trabalhando, com Marcos Fernando Kiss. Kiss, esse teu livro aqui, eu sou fã. O Kiss, quando escreveu esse livro, Ecos do Passado, ele estava no 20º livro dele, se não me falha a memória. Agora já são 25 livros, 25 né? livros. O Kiss é escritor, historiador, empreendedor, jornalista, cidadão caxiense, colabora com a gente aqui todos os domingos falando de livros, literatura, enfim, nos dando aqui sempre os seus conhecimentos. É um cara que a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo profissional que ele é, tá? Depois dessa a lambeção de seda aqui, tudo isso. Tá contratado. E aí eu tava vendo aqui, eu tava lendo o livro e fiz um monte de anotações e fiquei impressionado com as histórias aqui. Explica um pouquinho esse livro para nós, desde quando é a história de Caxias até quando, Kirsch? Certo. Esse livro aí Então, bom dia a todos os ouvintes agora, oficialmente. Oficialmente, bom dia, Marcos. Bom dia a todos, Alberto, Margot, todo o pessoal que nos acompanha. Então, esse livro Ecos do Passado, né, é um resgate dos primórdios da história de Caxias do Sul. Eu vou contar um pouco como é que ele surgiu, como é que surgiu esse projeto. Né? Ele foi escrito nos anos de 2012 e 2013, ou seja, já faz quase 10 anos que eu me debrucei sobre essa pesquisa, esse material, e ele foi feito na época que eu colaborava com a revista Acontece, uma revista mensal aqui de Caxias do Sul, né, da família Rodrigues. Paulo e Mirtes. Paulo e Mirtes Rodrigues, né, o Paulo, filho do famoso Jimmy Rodrigues, grande jornalista. Nossa, que trabalhou aqui na Caxias. Trabalhou aqui na Caxias, né, cronista, escritor, o Jimmy Rodrigues, saudosa memória. E na época eu era colaborador da revista e o Paulo me lançou um desafio se eu gostaria de escrever uma sessão, além daquelas que eu já fazia mensalmente, uma sessão que resgatasse a cada mês um pouquinho da história de Caxias do Sul. Eu, claro, entusiasmado que eu sou pela pesquisa historiográfica, eu não sou historiador, eu sou um jornalista que faz pesquisa. Né? Eu aceitei o desafio, claro, e a gente começou, então eu tive esse insight desse título, né, Ecos do Passado, porque eu tenho essa percepção de que tudo aquilo que aconteceu antes é o que define o nosso hoje, né? A nossa história, como Caxias do Sul é hoje, ela é fruto direto do passado, e se a gente compreende bem a história e o passado, a gente consegue entender quem somos e projetar quem seremos, né? E passamos a fazer, então, eu pensei, poxa, vou começar então contando a história da imigração, claro, né, com uma linguagem moderna, porque nós temos grandes historiadores aqui que se debruçaram sobre a história de Caxias do Sul. Um deles, João Spadari Adami, que era barbeiro. Barbeiro João Spadari Adami, e nos legou, nos anos 60 do século passado, né, 4 volumosos tomos. Ele fez a história de Caxias do Sul em 4 volumes. Ele fez um belo resgate. Né, e antes dele, outros depois, e ao mesmo tempo dele, outros também que dá para citar. Né? Mas eu tenho aquela visão de que a história, os fatos históricos, eles em si não mudam, mudam o nosso olhar e se renova o nosso olhar sobre a história a cada período. Né? Então, eu não ia reinventar o passado, eu ia recontar a história com uma linguagem moderna e com uma visão moderna sobre o passado. Então, foi saindo ao longo de 18 meses, ao longo de 18 exemplares da revista, eu fui buscando, desde 1875, que é quando chegam os primeiros imigrantes, eu recuei mais um pouco, né, nessa história, e pensei na época em levar essa história até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, que é quando termina a Segunda Guerra, né, termina o então governo Getúlio Vargas aqui no Brasil, porque a ideia era ecos do passado, então esse resgate tinha que ficar no passado, né, não podia vir até o presente. Mas eu acabei me desligando dessa minha colaboração com a revista Acontece, justamente quando eu fiz o capítulo de 1910, que é quando chega o trem em Caxias do Sul, e é um grande marco, porque naquele mesmo dia Caxias é elevada à condição de cidade. Então esse resgate, aí eu encontrava as pessoas na rua que liam um exemplar, outro exemplar, pegava essa história fragmentada e me diziam, Marcos, reúne esse material em livro para que tu possa ter em mãos isso. Eu acabei fazendo isso, quer dizer, então o projeto foi aprovado pelo Financiarte alguns anos depois, por 2015, mais ou menos, 2012, aliás, bem mais tarde, 2020 e poucos, e então eu compilei e lancei o livro, então todo esse material de antes de 1875 até 1910, um resgate dos primórdios da história de Caxias do Sul.
Bom, olha só, e aí eu fiz um monte de rabisco aqui, anotei várias coisas e começo lá por 1700 e alguma coisa. 1752, tá me corrigindo. E aí tem aqui a foto de um tropeiro português, Antônio Machado de Souza, um homem que denominou as terras da antiga colônia Caxias de Campo dos Bugres. Isso por volta de 1865, antes da chegada dos primeiros colonizadores italianos. Mas aí o Antônio Machado de Souza já encontrou os índios aqui, né? Encontrou índios Os índios, e chamavam e denominaram eles de bugres. Bugres, né? Porque essa terminologia, inclusive, eu conto aqui no livro, né? É um termo herdado dos imigrantes europeus, né? Que chamavam, eles se referiam lá na Europa aos búlgaros na época, né? Os habitantes da Bulgária, isso lá na Idade Média, né? Que os europeus ocidentais consideravam os búlgaros da Bulgária bastante incivilizados aos olhos dos europeus ocidentais, né? Então, vamos discutir o que é ser civilizado, né? Tudo bem, mas eles achavam os búlgaros pessoas com maus modos, né? E denominavam eles como europeus de terceira categoria, segundo os critérios deles. Sim. E o termo búlgaro acabou sendo um termo usado naquela região lá para denominar quem não tinha modos ou quem não era civilizado aos olhos dos europeus ocidentais. Esse termo foi evoluindo para bougre em francês, né, chamando os búlgaros, e também denominando pessoas incivilizadas. Esse termo acabou viajando nos navios do descobrimento para cá, né, para o Brasil. A gente sabe, né, fomos descobertos pelos portugueses, né, ou seja, europeus ocidentais, e o termo ficou, né, como designação para povos incivilizados. Então encontraram povos indígenas habitando aqui essa região que depois se transformaria em Caxias do Sul. Então esse tropeiro, né, deparou aqui com bugres, segundo ele. O termo então evoluiu para bugres, né, que significa, na visão deles, povos não civilizados. Vamos discutir quem é civilizado aqui e quem não é, Quem né? não é. Mas assim, o interessante é que foi lá em 1700, né? Os açorianos vieram para cá, encontraram, foram abrindo clareiras aqui, encontraram os índios, e aí os povos incivilizados. Incivilizados. Assim, o termo bugre, rudes, grosseiros, incultos e heréticos, né? Quer dizer, não eram cristãos. era exatamente como os conquistadores, os missionários e os colonizadores europeus chegavam aos povos indígenas. Era quase que uma ofensa, tipo assim, cara, é a ralé. É ralé. É ralé. Mas assim, me chamou a atenção porque até hoje, muita gente trata quem não é de origem italiana ou alemã, quem não veio da Europa, de outro país, né? Ah, isso aí é bugre. Então, o termo ficou. O termo ficou. Então não é um elogio, não é bugre, não é uma raça. É uma ofensa, assim... Denigre, é um termo exatamente. que Se resgatar denigre. a origem da palavra, ela é uma grande ofensa, Uma grande ofensa, né? Mas ficou, né? E então encontrou-se vestígios, né, inclusive de civilizações indígenas aqui nessa região. Naquela região hoje, onde tem ali a Praça da Bandeira, aqui embaixo, essa região ali. São Pelegrino. Era o chamado Campo dos Bugres, né, que é uma clareira que foi encontrada, né, com sinais de acampamento indígena ali, os caigangues, etc., né? Então ficou, essa região na época ficou conhecida, vamos até lá, até a clareira do Campo dos Bugres, né? E essa denominação ficou até hoje, né? Então, Caxias do Sul nasce nessa região ali. Né? Ela passa a ser habitada. Então, quando a gente fala os primeiros habitantes de Caxias do Sul, os imigrantes italianos, não, os primeiros habitantes de Caxias do Sul foram índios caigangues, são os primeiros caxienses, na verdade, antes de Caxias existir. Tu vê, passou de 1700 até, nós estamos em 2022 e ainda os índios estão sendo maltratados, né? Ainda? Não estou dizendo aqui, né? Porque tem alguns índios ainda que aparecem aqui na região, enfim, aqui no centro a gente vê o povo indígena ali vendendo as suas coisinhas e tal, mas assim, passou 300, 400 anos e nós estamos ainda lidando, desrespeitando quem foi dono dessa terra, né? Oprimindo, né? Desrespeitando e não dando oportunidades, né? Essa é a verdade. Bom, seguindo adiante no livro, Duque de Caxias. Quer dizer, roubaram a imagem dele. Foi o Duque de Caxias que roubaram a imagem dele aqui, né? O busto dele. Exatamente. Mas, enfim, qual é a relação de Duque de Caxias com Caxias do Sul? Na questão do nome da cidade, mas também com a história do Duque de Caxias. Caxias, né? Na verdade, existe lá no Maranhão, né, uma cidade chamada
Caxias, né? E ela é mais antiga do que Caxias do Sul, do que a nossa Caxias aqui do Rio Grande do Sul, né? O Duque de Caxias, a gente sabe, patrono do Exército, né? Uma das grandes figuras republicanas, né? do Brasil. Ele passou, com a sua história militar no Brasil, passou a ser homenageado, né? E lá naquela região do Maranhão, que a cidade que hoje se chama Caxias, né? Houve batalhas importantes lá que o militar, então, chamado Caxias, ele teve grandes batalhas lá que ele venceu, né? E acabou a região do Maranhão homenageando o Duque de Caxias com o nome daquela cidade, Caxias, onde ocorreram aquelas batalhas, né? Passados vários anos, a nossa colônia aqui, já colonizada pelos imigrantes, né, e a República se estabelecendo no país inteiro, passou-se a dar denominações de algumas cidades a ícones, né, militares, como, por exemplo, Garibaldi, né, como, por exemplo, Bento Gonçalves e outras cidades aqui da nossa região. Carlos Barbosa também tinha essa relação também, militar. Carlos Barbosa e vários outros. E também, na hora de decidir o nome da nossa cidade também foi batizada como Caxias, em homenagem a um desses grandes próceres, né, republicanos. E descobriu-se, ou percebeu-se alguns anos depois, que já existia uma Caxias lá no Maranhão. Então, para diferenciar, nos transformamos em Caxias do Sul, para nos diferenciarmos da Caxias maranhense, que é a mais antiga, mais longeva. No Rio de Janeiro também, eu acho que a cidade o Rio tem a cidade de Duque de Caxias. E aí o pessoal chama Caxias também ali, chama né? Lá de Caxias. Mas não chama Duque, mas assim também, às vezes há uma confusão. Exato. A Duque de Caxias do Rio de Janeiro é a cidade de Natal do Duque de Caxias. Por isso se chama Duque de Caxias. Aliás, voltando à questão indígena, os indígenas, eles foram, no livro, você trata desse termo, reduzidos, né? Reduções. Reduzidos. Depois eles foram vendidos, né? Quer dizer, eles foram escravizados. Né? Foram escravizados. Chegaram aqui, estavam eles direto. Aqui, eles que abriram, estavam aqui antes, mas daí foram, né? Exato. Pelos portugueses. Pelos portugueses, né? Esse termo reduzir os indígenas, né? Tanto que nós temos então as reduções, né? Lá nos povos, os 7 povos das missões, naquela região de São Miguel ali, né? Esse termo era usado porque os colonizadores e os jesuítas que vinham para cá com a missão de cristianizar os povos não civilizados, né? Os indígenas, eles usavam o termo reduzi-los à fé cristã, porque eles viam os indígenas com a sua própria cultura, né? Os seus próprios deuses, viam eles como soberbos, né? Então, eles eram soberbos na sua fé errada aos olhos dos conquistadores cristãos. Então eles tinham que ser reduzidos, né, à fé cristã. Por isso as reduções, por isso o termo. Muito bem, nós estamos conversando aqui com Marcos Fernando Kist, jornalista, escritor, jornalista que pesquisa, é isso? Jornalista pesquisador. Pesquisador, empreendedor, autor de 25 livros, colaborador também do programa Acredita, aqui todos os domingos, está ao vivo com a gente aqui, a Florici Santa Catarina, bom dia, Acredita, lindo domingo a todos, está mandando a Nádia Pedrotti, bom domingo gelado, 6 graus a temperatura, essa é a Rádio Caxias, esse é o programa Acredita, estamos aqui, eu só quero deixar um recado aqui do João, o João ligou antes de começar o programa, e ele mora na Vila Or, fica no bairro São José, mas pertinho dos pavilhões da Festa Nacional da Uva. O João disse que não dormiu essa noite, porque nos pavilhões havia um evento, um barulho, ele disse que foi nos pavilhões, eu não sei se isso está confirmado, mas enfim, ali tinha toda a noite um barulho muito forte. Ele liga para a brigada liga por disque denúncia da prefeitura, o disque denúncia, que é 156, que eu conheço, ele não funciona no fim de semana, então aí fica aquele jogo, né? Liga para a brigada, liga por disque denúncia, a brigada não vai porque não tem viatura, enfim, o cara não dorme. Então, fica o registro aqui do João, da indignação dele, de que quando tem eventos nos pavilhões, quem mora por ali acaba não conseguindo descansar. A Adriana Steinmetz, bom dia, excelente domingo a todos. Você acredita que vai ter sol? Tu acredita que vai ter sol hoje, ou Marcos? Eu acredito. Eu acredito. Tu acredita? Margot Segatti acredita, todo mundo acredita que vai ter um rasgo de sol. Nós estamos aqui com Marcos Fernando Kist, para quem ligou o rádio agora, nós estamos trazendo um pouquinho da história dos primórdios de Caxias do Sul. Já fomos lá para 1700, quando os indígenas estavam aqui, os açorianos, os portugueses chegaram,
E, aliás, os portugueses, quando chegaram aqui, Marcos Kirsch, abrindo a clareira, eles viram um cão, um cachorro. Cachorro. E aí eles queriam devorar o cachorro. Eles queriam... Não eram os portugueses. Não eram os portugueses. Era uma dupla de imigrantes que chegou, então a gente sabe que... Né, bom, esse cara é fera. Quer que eu conte a história? Pode contar. Em 1875, a gente sabe, começou o processo migratório dos italianos para cá, para a região da Serra Gaúcha, né, e eles se instalavam, quando chegavam primeiramente, lá no Barracão. Né, alguns na região que hoje é conhecida como Feliz, outros ali em Farroupilha. Eles chegavam, ficavam naquele barracão, passavam alguns dias ali, às vezes algumas semanas, até os seus lotes serem determinados e aí sim subirem, né, para assumir seus lotes, tanto os urbanos quanto os coloniais. Né? E chegou aqui uma figura emblemática chamada Rodolfo Felix Lanner, ou Rudolf Felice Lanner, que era um tirolês. Esse cara, ele veio para cá e é um dos raros imigrantes que já veio rico. Ele não veio para cá em busca da cocaína. Ele já tinha cocaína no bolso e queria ficar mais rico. Ele viu como uma oportunidade de grandes negócios vir para cá. O Rodolfo Felix Lanner. Esse cara é a figura... Esse cara é uma figura interessantíssima, esquecida, injustamente esquecida hoje aqui em Caxias. Eu faço um resgate da história dele aqui nesse livro, Ecos do Passado. E o Felix Lanner, ele estava lá no barracão, ele chegou primeiro antes de trazer o resto da família, que veio depois, né, mais tarde. O Felix Lanner estava lá no barracão junto com outro colega imigrante dele, italiano, e enquanto esperavam... Era o José Pesce, é isso? José Pesce, tá ali. É o Pepe Terra. O Pepe Terra. O Pepe Terra. O Alberto recém leu o livro, ele está com o livro fresquinho na cabeça. Eu que escrevi, não tenho ele fresquinho na cabeça, então... O que estiver falando, eu vou acompanhando aqui. O tempo todo. Mas o Pepe Terra, isso aí, muito bem lembrado. E essa dupla aí, eles estavam ansiosos lá, né? Não tinha televisão para ficar vendo, não tinha WhatsApp para ficar mandando, né? Em 1875, eles não tinham o que fazer, ficavam esperando para marcar os lotes não eram marcados, mas vamos pegar os cavalos, vamos ver lá aquela região lá que vai ser o nosso futuro lar, né? E se pegaram lá do barracão, os dois a cavalo, e vieram. Né? E vieram vindo, mas eles pegaram poucas provisões, né, porque era puro mato naquela época, né, não tinha estrada. A gente reclama dos buracos na estrada hoje, nem estrada tinha. Né, buraco provavelmente sim. Vieram vindo os dois a cavalo, né, e chegando, e começou a acabar as provisões, começou a acabar a comida, e de repente eles depararam com um cachorro no meio do mato. Né, e o Pepe Terra, faminto, já falou pro Felix Lanner, vamos pegar esse bicho e vamos fazer um guisado, né? Porque aquela coisa, né, a gente sabe que, né, colono, imigrante, quando está chegando, come qualquer coisa que se mexa para matar a fome, tá certo. Né? Eles iam fazer isso quando um deles teve a brilhante ideia de perceber, não, mas cachorro não é animal nativo. Né? Se tem um cachorro aqui, tem gente. Né? Então, aí eles, em vez de fazer o guisado do cachorro, eles seguiram o cachorro que voltou para casa e então chegaram junto a uma pessoa que já estava estabelecida, né, nessa região que falamos no bloco anterior, aqui no Campo dos Bugres. E aí puderam perceber que essa era a região que seria habitada por eles. Então o cachorro se salvou pela lógica. E aí surgiu o movimento de assim, a militância pró-animais, né? Pró-animais aqui na região, né? Não como os cachorros. A gente já estava discutindo o canil até hoje, né? Mas enfim, começou lá em 1870. Os protetores da Suama deveriam, né? Já desde... Um abraço para Natasha Valente da Suama. Tem história. É verdade. Olha só, mas essa figura do Lanner, do Felix Lanner, qual é a importância dele aqui? Porque ele já veio com a cocaína, já veio rico e disse que, cara, lá tem coisas, vou ganhar mais lá. Mas assim, o comércio todo daqui começou com ele? Começou com ele, ele é um dos grandes pioneiros de Caxias do Sul, Rodolfo Felix Lanner. Ele era tirolês. Na época, a região do Tirol, ela estava em constante disputa entre a Áustria e a Itália. Uma época, um período pertencia à Áustria, depois pertencia à Itália. Né? Tava muita briga lá, uma região né? limítrofe, isso. Rodolfo Felix Lanner, ele foi carabinieri do rei. Né? Ele ajudou no processo de unificação italiana. Ele já era militar na Itália naquela época, ele galgou altos postos com decorações, né, e em função disso tinha um soldo importante, ficou, para os moldes da época, rico, ele era bem de vida, né, Rodolfo Felix Lanner. Isso, esse teu termo é bem o nosso termo, né? Ele era bem de vida. Ele era bem de vida. E ele casou lá com a Barbarina, mas ela logo falece e deixa com ele a filha do casal, né, que é a Égide. O Rodolfo Felix Lanner, ele vem para cá primeiro, depois a família toda
segue com um irmão, cunhados, etc. Vem uma turma grande de lá para cá. Mas o Rodolfo chega aqui, então ele faz esse reconhecimento prévio aí do Campo dos Bugres, não faz o guisadinho do cachorro, né? E segue adiante. E segue adiante. Quando ele se instala, ele é o primeiro a colocar a primeira casa de comércio em Caxias do Sul, aqui na Avenida Júlio de Castilhos, de frente ao hoje Hospital Pompeia. Ele faz uma casa de 2 andares, embaixo comércio, em cima residência. Então a primeira casa de comércio é dele, a primeira residência em Caxias do Sul é dele. E por aí segue, porque como ele tinha dinheiro, ele tinha já a cocaína no bolso, né? Os italianos vieram buscar a cocaína estava no bolso do Felix Lanner. Era só olhar pro vizinho do lado, estava ali a cocaína. Né? Então, e foi aumentando. Todo mundo dependeu um pouco do Lanner. O Lanner ia construindo e alugando, fazendo... Mais ou menos isso. Eu chamo ele no livro de um grande latifundiário urbano, porque ele não veio para cá e pegou um lote, como era o que a maioria fazia. Ele pegou dezenas de lotes nessa região onde hoje temos o Parque dos Macaquinhos, a prefeitura. Essa região ali, os lotes eram dele. E a região onde temos hoje a rodoviária, também vários lotes eram dele ali. Então ele foi um grande empreendedor, ele foi o primeiro a plantar videiras em Caxias do Sul, por consequência o primeiro a fazer vinho, mas a gente sabe que vinho demora, né? Tem que plantar a videira, tem que vicejar, tem que fazer o vinho, demora, mas a sede ela não espera. Então ele rapidamente, o Felix Lanner é o primeiro a fazer cerveja em Caxias do Sul. Cervejaria. Então nós caxienses aqui, eu sou caxiense há 30 anos, agora cidadão caxiense, nós caxienses que gostamos de vinho, a Margot e todos nós, a gente acha que os caxienses começaram matando a sede com o vinho. Não, começaram matando a sede com cerveja. Essa onda que nós temos em Caxias do Sul agora das cervejarias artesanais, as pessoas não sabem, e é inconsciente, é um resgate à origem da sede caxiense. O início era cerveja, então. Cerveja. Felix Lanner fez as primeiras Agora tem uma história seguinte, ó, depois que as videiras e os primeiros vinhos começaram a ser comercializados, eram vinhos bons, eles iam para o Rio de Janeiro e lá teve São uma Paulo, história de Rio, e o pessoal falsificava o vinho. Sim, eles compravam aqui e batizavam lá em cima, né? Faziam render, compravam um barril aqui e vendiam 4. Com água. Com água, lá no Rio São Paulo, né? Lá no Rio São Paulo, no meio do caminho, os atravessadores. O Felix Lanner percebe isso, ele começa a fazer todo um trabalho junto aos seus colegas empreendedores aqui, empresários do setor vinífero também, para combater isso. O Felix Lanner acaba sendo um dos fundadores da entidade que vai se transformar na SIC, né? Ele é um dos primeiros a comercializar o vinho feito aqui no centro do país. Ele é um dos primeiros a participar das junções de pessoas que vão formar os grupos que criam os hospitais aqui em Caxias do Sul, né? Então ele é um grande pioneiro, ele é o primeiro a fazer olaria. O Felix Lanner percebe que com a urbanização rápida que acontece em Caxias do Sul, que foi uma cidade planejada, né? Ele percebe esse processo rápido de urbanização e percebe a tendência das pessoas passarem a construir suas casas não mais de madeira, que eram muito frágeis, podiam pegar fogo, mas sim de alvenaria. Ele cria a primeira olaria, passa a vender tijolo. Então ele vai ficando cada vez mais rico. Uma figura empreendedora, realmente. Um visionário. Realmente. Rodolfo Félix Lanner. Não esqueçam desse nome quando pensarem nos primórdios de Caxias do Sul. Exatamente. Aliás, ele alugou, de ser tão rico assim, de construir tantas coisas, tinha um mercadinho chamado Mercadinho do Teló. Isso. Que não é do Michel Teló, mas pode ser da família. E aí ficava ali perto do Hospital Pompeia, né? Pelo Isso livro, mesmo. né, Kirsch? Isso. Mas aí os colonos, para desestressar, descansar das longas jornadas, enfim, eles batiam um ponto ali na casa do imigrante, que era um imigrante polonês, né? Que era o Nicolau Friedrich, é isso? Do Nicolau Friedrich. Friedrich. Mas aí eles chamavam ali o estabelecimento era conhecido como os Loiros, né? Isso, porque eram bianchi, né? Eram brancos, né? Eram brancos. Cabelo branco. Mas aí teve o primeiro crime registrado ali, já naquela época já teve um crime aí na frente do Pompeia, no mercadinho do polonês ali do Teló. É o primeiro crime registrado oficialmente em Caxias do Sul, 1877, 2 anos depois do começo do processo migratório, né? Esse Bianchi, esse polonês, o Teló, ele tinha uma casa de comércio, né? Então, era muito que nem o Lanner, porque era muito comum eles oferecerem pouso e pasto, né? Então, descanso para pousar para o viajante, né? Para ele e para os seus cavalos, né? E comida, né? Então, eram mistos de
hospedarias, né, hotel com comida. E a casa dele era conhecida como uma casa de comércio de bebidas, especialmente. E uma certa noite ele resolve fazer uma festa, né, com todo mundo, mas ele não convida os policiais da época ali, né, que eram chamados de os baianos. Então aquela coisa, né, sempre do preconceito, certamente não eram europeus esses policiais, né, e os policiais não são convidados para a festa que está acontecendo ali de noite. E 2 ou 3 soldados resolvem que querem entrar na festa também, entram na festa, não são bem-vindos, né? E um deles tenta dançar à força com uma das moças da casa e gera um atrito ali, em polvorosa. Eles são expulsos, os policiais. Eles não estavam a serviço, né? Eles são expulsos da casa. Uma paisana querendo dançar e se divertir. Certamente a história certamente não está toda bem contada, né? O álcool correndo solto, né? Exacerba os ânimos. Eles foram expulsos da festa, ficaram bravos, foram bater na casa do delegado, explicar tudo isso. O delegado liberou que eles fossem lá e, entre aspas, tocasse o terror, né? Eles voltaram para a festa e, antes de entrar, foram dando tiro. Os policiais foram dando tiro. Mataram 3 pessoas, né? Mataram 2 moças e um ancião que descia a escada. E isso chegou à capital da província, em Porto Alegre, né? Então, tanto o delegado quanto os policiais foram demitidos e tal, teve consequências, né? Mas é o primeiro crime registrado em Caxias do Sul. Na frente do Pompeia. Na frente do, hoje, Pompeia. No mercadinho Teló. Ali, no Teló, e Bianchi. Deixa rapidinho aqui, porque é tanta coisa. O primeiro médico também chamou atenção que o doutor Resteiro, é isso? Isso mesmo. O doutor Resteiro, ele foi um dos primeiros médicos aqui, e aí ele acabou falecendo, ele tinha um cachorro de estimação. Sim. E como é que é a história? O cachorro acabou seguindo o cortejo fúnebre e morreu. Do começo ao fim, e depois chamou atenção, foi registrado também. O cachorro era muito, muito apegado ao dono, né? Ele segue todo o cortejo, pelo que consta, chorando, né? Quer dizer, acuando, né? Ou seja, né? Um cachorro carpideiro, né? Quer dizer, fazendo as loas em homenagem ao seu tutor morto. Na época não era tutor, na época era dono mesmo. Sim. Né? E o cachorro também acaba imediatamente depois também. No dia seguinte foi encontrado morto, fulminante, falecendo ao lado do túmulo. Do túmulo, morre do coração, quer dizer, morre de tristeza pela partida do seu dono. Histórias que Caxias do Sul tem, né? Que ficam bacanas de ilustrar. É o melhor amigo do homem. A gente já falou dos cães aqui. São, né? Os cães e os gatos também. Os gatos também. Agora o Kish também tem gato em casa. Mickey. Gato. Né? 2 gatos em casa. Um gato. Silvana Tuasa e o... 2 gatas. Silvana Tuasa manda um abraço e o Mickey. Agora sobre os padres, hein? Já que o nosso tempo esgotou, e nós vamos ter que... Eu vou te convidar para num outro momento a gente continuar essas histórias sobre Caxias, porque é muita coisa boa. Essa história dos 2 padres aí, como é que é a história? O padre Antônio Passage e depois o padre Nosadini. Tem histórias marcantes aqui, as passagens deles por Caxias do Sul também lá nos primórdios, né? Ainda na passagem do século XIX para o XX. Né, comecinho de Caxias do Sul. O padre Passage, ele era uma figura marcante porque ele era muito chegado ao consumo alcoólico, mais do que devia. Né? Ele gostava de uns tragos. Gostava dos tragos, e isso, né, comprometeu bastante a atuação clerical dele. A comunidade via isso, percebia. Né? E naquela época havia muito exacerbado também as diferenças e as brigas, disputas de poder entre a sociedade dos carbonários e os maçons contra a Igreja Católica. Isso é uma herança que vinha da Europa para cá. Né? É uma sociedade secreta. Os católicos não gostavam da sociedade secreta. Não gostavam. Né? E reunia muita gente, então essa disputa, esse duelo imigrou também com os imigrantes. Né? Isso era muito comum na Europa, essas diferenças, e isso imigrou para cá também culturalmente, e aqui em Caxias do Sul desde a origem também. E os carbonários que existiam aqui, e os maçons na época, não deixavam passar essa tendência que o padre Passage tinha pelo consumo alcoólico. Né? E eles aprontam uma para o padre. Eles resolvem aprontar uma para o padre, pregar uma peça nele. Um deles se veste de mulher, né, numa noite, e sabendo eles que o padre já havia consumido vinho demais e estava para lá de Bagdá, eles chamam o padre para celebrar um casamento, né, entre um deles e o outro vestido de mulher.
né? E o padre celebra o casamento, dá as bênçãos, etc., faz todo o serviço, só que, né, Tava no grog. tava no bem- grog, depois vamos ver, ele tinha pregado uma peça, um cara estava fantasiado de mulher, né? E isso chega, essa informação, esse escândalo chega à capital da província de São Pedro, hoje Porto Alegre, né, na Cúria, né? E o padre, ele acaba sendo expulso da igreja e todas as ações que ele fez ao longo do período que esteve aqui são anuladas. Casamentos, batizados, né, só não os inteiros, porque não tem como voltar atrás, certamente, né, mas é tudo anulado e tem que se fazer tudo de novo. E tudo uma armação dos carbonários e dos maçons. Para o padre, né? Então isso, tanto é que alguns anos depois essa história virou famosa, inclusive foi peça teatral aqui, né, evocando a história do Padre Passage. As pessoas riam muito dessa história no começo do século ainda. Depois foi esquecido e agora lembrado, né, pelo livro e pelo programa Acredita, né? Quem quiser saber detalhes, dê uma olhadinha no Ecos do Passado. E o outro padre? O padre Nosadini, que veio depois, alguns anos depois, para cá, e também fez queda de braço mais séria com os maçons, especialmente na época, né? E que disputava o poder, na verdade, em Caxias do Sul. Na verdade, era um poder político também. Poder né? político, Um poder claro, político, e começaram total. a ter as primeiras eleições, e tinha muita briga aí por causa do poder As político. disputas, né? Claro. E os maçons passam a fazer uma queda de braço séria com o Nosadini, né? Que também leva isso para a Cúria e Porto Alegre, e a ponto de fazer ameaças ao padre, né, com armas, etc., e ele ter que fugir de Caxias do Sul e se esconder no interior de Caxias em função das ameaças, né? Então isso criou problemas muito grandes, e o Rodolfo Félix Lanner, que era maçom, um dos fundadores da primeira loja maçônica de Caxias, era um apaziguador. Ele tentou acalmar esses ânimos entre os seus colegas maçons e fazer a ponte entre a Igreja Católica para que isso se acalmasse, que depois acaba dando uma reverberação muito grande e no fim se acalma, né? Novamente, detalhes na leitura do livro. Olha só, nosso tempo estourou, 9h03, e eu quero te agradecer muito pela presença aqui, Kirst, para contar parte do livro. Nós não chegamos nem ao 7º capítulo aqui. O 7º tem ainda os primeiros azularias, enfim, tem muitas histórias, fotos bacanas, Seguiremos. as cartas, enfim. Tem muita coisa boa aqui nesse livro, muita história. Mas já deu para ter uma ideia de como foram os primórdios de Caxias do Sul. Verdade. Não, vamos seguir. É sempre um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Né, quero deixar só um abraço para a esposa a jornalista Silvana Toasa, para minha mãe, Dona Lourdes, que nos escuta de Ijuí, e para um ouvinte que me abordou essa semana aí num supermercado em São Peregrino. Ele estava de máscara, não me disse o nome, mas disse que é ouvinte frequente do programa, adora a parte de cultura e livros também. Então um abraço para ele sabe quem é, está nos ouvindo. Tá certo. Um abraço a vocês E todos olha também. só, Muito o obrigado. Kirst trouxe alguns livros, nós vamos agora, as duas primeiras, não vamos fazer sorteio, as duas primeiras pessoas que ligarem 3289-3001, tô certo, Ariel? 3289-3001, essas duas primeiras pessoas que ligarem ganham o livro Ecos do Passado, que trazido aqui gentilmente pelo Marcos Kirst, e as pessoas que ligarem vão ganhar. 3289-3001 ou 3289-3002. Se ninguém ligar, a gente sorteia pelo Instagram, a gente faz qualquer coisa, só não vão vender. Não, e fica mais 2 para o programa que vem, para todo mundo ouvir também e pegar o Tá livro. certo. E tu é nosso convidado para, num futuro próximo, a gente continuar essas histórias dos primórdios aqui de Caxias do Sul. Faremos isso, sempre um prazer. Bom domingo a todos. Obrigado, Marcos Fernando Kirst, jornalista, pesquisador, jornalista que pesquisa, né, empreendedor, cidadão caxiense, colaborador desse programa todos os domingos. Hoje a gente tomou um café com ele aqui, acordou, muita gente acordou ouvindo o Marcos Kirst, trazendo um pouquinho da história dos primórdios de Caxias do Sul, muitas curiosidades.